forma bastante rápida, vamos ter cerca de 1 hora para conversar, sobre as mudanças da ISO 9001, agora na versão 2015. Algumas novidades, a norma já está publicada, ela já foi aprovada desde o dia 15/9, está publicada pelo TC 176, o ISO desde o dia 27, e já está disponível também na versão NBR desde o dia 30 do mês passado. Tá? Tanto a norma ISO 9001, como também a referência normativa ISO 9000, que é a norma de vocabulários. Todas elas já estão disponíveis pela ABNT. Então, já é uma realidade. E agora vamos falar, então, um pouco sobre o que é essa realidade, o que vai mudar em nossos sistemas de gestão da qualidade a partir de agora, né? Bem-vindos ao webinar, né, para a apresentação das mudanças da ISO 9001-2015. Como a Bianca falou, no final da apresentação teremos uns 20 minutos para escolher algumas perguntas para resolver, para responder, e depois disso também formaremos as perguntas que não conseguimos responder no webinar, faremos um compêndio de respostas e estaremos disponibilizando isso, e vocês serão informados da forma da disponibilização. Bom, falando um pouco de mudança, então nós estamos agora na 5ª versão, né, da ISO 9001. A primeira versão, ela nasceu em 1987, com a necessidade da Comunidade Comum Europeia em criar uma norma de segurança. Lembramos bem disto, né? Em 94, pequenas mudanças, principalmente na área de manutenção de equipamentos, foram introduzidas na norma, e assim começou as certificações no mundo todo, né? Em 2000 foi a primeira grande mudança da norma, que todo mundo fala que foi a aderência, né? A abordagem de processo, verificação de processo, controle de processos, né? Uma mudança muito significativa e que nos trouxe muito trabalho a fazer na época e talvez muito benefícios para o nosso sistema de gestão. Em 2008 veio uma pequena mudança, o comitê já estava pensando numa mudança maior, mas se entendeu naquela época que ainda não havia uma consciência muito grande de abordagem de processo perante as empresas certificadas, e poucas coisas foram mudadas, principalmente com o foco da abordagem de processo, fazer algumas correlações na norma com abordagem de processo e controle de processo. E agora, em 2015, vem uma outra grande mudança, que introduz conceitos bastante novos para a gestão de qualidade, não para o mercado talvez, sobre gestão de risco, sobre identificação de contexto interno e externo. Então isso nos arremete a uma metodologia de gestão de risco, introduzida agora na ISO 9000, mas que já tínhamos em normas que normalmente eram integradas em sistemas de gestão, que eram as normas ISO 14000 e a OHSAS 18001, que tem dentro delas gestão de risco. Então é uma forma mais moderna de se pensar, e é uma forma que pode nos trazer uma gestão um pouco melhor, um pouco mais proativa. Falando um pouco em números, né? Em 1997, nós tínhamos 24 mil empresas certificadas em 48 países no mundo. Em 2000, esse número mudou bastante significativamente, foi para 450 mil certificados em 158 países. Percebo que o número cresceu bastante e a quantidade de países também, que aderiram à certificação de sistema de gestão de qualidade, pensando no modelo de ISO 9001. Em 2012, 1.200.000 empresas no mundo todo certificadas, e o número de países não aumentou tanto, foi para 178 países. Então, o que pensávamos no início, né, que essa norma de gestão de qualidade era uma norma talvez imediatista, passageira, isso não é verdade. Hoje é uma norma que está aí, ficou, todo mundo está aderindo à norma, e hoje é um modelo de gestão consagrado. Falando um pouco dessas mudanças que ocorreram, né,
para publicarmos finalmente a norma 2015, elas começaram a ser pensadas em 2013, onde saiu um projeto de norma, né, que é o CD1. Depois saiu uma proposta de norma, que é um draft de norma, publicada para votação em julho de 2014. Em outubro de 2014, foi publicada definitivamente a versão bis, para comentários e alterações, sendo publicada a versão final, draft, né, que é quase a norma como ela está agora, em julho de 2015, e alguns meses depois, agora em setembro, mês passado, de 2015, foi publicada oficialmente a versão final. Então essa foi uma história, ela durou 2 anos e um pouco, né? Então muitas pessoas participaram dessa mudança, muitas pessoas, organizações, países optaram pelas essas mudanças, então não foi uma coisa pensada por poucos, é uma tendência do mundo todo. Algumas missões, né, que o TC 176, que é o comitê técnico que escreve essa norma, que estuda essa norma, vota as mudanças, algumas missões que eles receberam para as mudanças no início. Um sistema de gestão da qualidade mais robusto. Então, nós temos que pensar em alguma coisa que a empresa tire proveito, tire benefício para melhorar os seus processos, melhorar seu desempenho. Então, a adoção da gestão de risco, a adoção de alguns critérios, né, novos na norma, ele nos traz um sistema de gestão mais robusto e, com isso, a possibilidade de isso trazer maiores benefícios às empresas. Uma coisa bastante interessante também foi uma nova estrutura criada pelo próprio comitê, os comitês da ISO, que é o anexo SL, que acho que muitos de vocês já ouviram falar, que é a estrutura de alto nível da norma. Então, ele cria um modelo, né, de itemização de norma, hoje com 10 elementos, onde é um modelo que vai ser usado para todas as normas de gestão de sistemas de gestão, né, para ser seguido. Para melhorar um pouco a interação desses sistemas, para as normas se falarem de uma forma mais racional. Então, se acredita que boa parte do texto dessas normas hoje vão ser iguais, itemizados da mesma forma. Por exemplo, nós temos dentro desse contexto de sistemas de gestão a ISO 14001, que já também foi publicada na mesma data. Temos possíveis novas publicações, por exemplo, a ISO 22000, e temos uma nova norma que deve sair no âmbito da ISO, né, que é a ISO 45001, que deve sair no ano que vem, que fala-se de segurança, saúde e segurança, né, ocupacional. Então, aí fecha as 3 principais normas, né, qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, tendo a mesma estrutura. Bom, e outra missão, outro desafio, era atualizar a 9001 para refletir boas práticas empresariais e mais modernas, né? Mudanças no ambiente de negócio, na tecnologia, isso aumenta a necessidade das empresas em demonstrar sua capacidade de atender às necessidades das partes interessadas. Inclusive, a parte interessada é um ponto agora que foi colocado na norma e tem um requisito só para isso, né? E a abordagem de processo, que a gente tanto fala desde 2000, ela está mantida, mas agora ela está atualizada e ela incorpora um novo conceito, que é abordagem de processo e, junto com ela, fazer a gestão de risco dos processos, né? Então, esse talvez é o que vai trazer mais benefício para a norma e para as empresas que utilizam esse modelo. Falando um pouco de mercado, né? O que o mercado acha, quais são as percepções do mercado nesse momento? Então, algumas coisas interessantes a dizer. Representante da direção acabou, sumiram com ele. Será que é assim? Então, ao longo dessa apresentação, a gente pode ver um pouco o que aconteceu com o representante da direção, né? E o novo enfoque que a norma tem em relação a isso. Outra coisa que estão falando no mercado é a ação preventiva não precisa mais. A norma acabou com isso, né?
Mas não, pessoal, isso não é verdade. Na verdade, se a gente ler um pouco o item 0.3.3 da norma, a gente percebe que a inserção do contexto interno, contexto externo, a verificação desse contexto, fazer gestão de riscos e oportunidades e fazer planos de ações para mitigar riscos e alcançar as oportunidades, tudo isso é plano de ação. Então não é uma coisa que foi terminada, foi encerrada, é uma coisa que foi ampliada. Na minha ideia também, junto com o representante da direção, essa ideia, né? Então, a possibilidade de exclusão para todos os requisitos da norma é outra coisa que o mercado está falando. Então, vai poder excluir qualquer coisa dentro dela. Na verdade, foi tirado, né, na versão 2008, aquela exclusão somente pertinente à seção 7 da versão 2008. E agora não tem essa menção, mas tem a mesma menção. Podemos excluir alguma coisa, desde que isso não afete a necessidade, né, e a responsabilidade, a capacidade de se atender requisitos e a responsabilidade da empresa. Isso tudo tem que ser analisado com muito cuidado, o que podemos retirar da norma. Por exemplo, o item .61, que fala de levantamento de riscos e oportunidades e endereçar planos e ações. Será que podíamos tirar isso? É um dos elementos da norma, mas, na verdade, eu não consigo ver a nova ISO 9001 sem um requisito, sem este requisito. Outra coisa que está no mercado é que a palavra habilidade na parte da competência também foi retirada, né? Então, ficando treinamento, educação, né, e experiência. Sim, é uma palavra que foi retirada, mas é muito discutível quanto isso afeta a competência das pessoas. A gente pode discutir isso um pouco mais à frente, quando a gente vai estar falando de cada um dos requisitos da norma. Outra coisa que o mercado está falando é manual acabou. Manual da qualidade não existe mais. Documentos e registros trocaram os nomes de tudo e tudo isso virou informação documentada, né? Na verdade, isso aconteceu realmente. A norma não fala mais de procedimentos, não fala de documentos, ela não fala de registro, mas ela sempre se menciona que quando eu preciso guardar informação sobre esses assuntos, eu mantenho isso como informação documentada e nos dá requisitos semelhantes, né? O que tínhamos para controle de documentos e o que tínhamos para controle de registro. Ele fala agora sobre informações documentadas. E manual, ao criar o escopo do sistema de gestão, basicamente ele tem que criar um manual, né? Ou se não quisermos chamar com essa palavra, com esse texto manual, podemos chamá-lo com outra informação, com outro tipo de nome, né? Mas a informação documentada sobre o escopo do sistema de gestão da qualidade tem que ser mantida. Pensamento baseado no risco e oportunidades. Agora é um requisito da norma, né? É o requisito 6.1 da norma. Então, isto é uma coisa bastante interessante que a gente vai abordar com bastante profundidade nesse webinar. O termo contexto, análise, avaliação, passa a incorporar, né, os requisitos da norma, né? Então, isto são textos que normalmente usamos para a gestão de risco. A norma ISO 31000 vem, né, para talvez nos ajudar a fazer gestão de risco junto com a 9001, e essa norma já desde 2008 ela traz as palavras contextos, análise, avaliação de risco, né? E isso são palavras já consagradas na gestão de risco, que agora é trazido para dentro da ISO 9001. Isso fortalece a tal da abordagem de processo, né? Então, dentro da abordagem de processo, fazer a gestão de risco. Que, por exemplo, hoje na ISO 22000, que é a segurança de alimentos, né? Nós temos o HCCP, quem conhece um pouco de HCCP, né? Essa é a gestão de risco dentro da norma 22000 de segurança de alimentos. Aspectos de impactos é a gestão de risco dentro da norma de meio ambiente, né? Perigos de risco é a gestão de risco dentro da norma de segurança e saúde ocupacional, e nós não tínhamos isso bem claro dentro da norma de qualidade, e agora nós temos, né? Então talvez essa seja uma das maiores mudanças da norma. E a análise gerencial agora, né, ela tem ênfase no planejamento do sistema também.
Eu, numa forma de ver a análise gerencial, como está na 2008, eu vejo ela como uma possível, né, volta ao PDCA. A hora que implementamos o sistema de gestão da qualidade, implementamos ele com o PDCA, planejamento, execução, cheque, ações, mas a análise gerencial, como está hoje na 2008, eu vejo que ela volta para o D. Ou seja, eu vou analisar reclamações de clientes, eu vou analisar ações corretivas e preventivas, incorporar isso nos controles operacionais, né? Então eu vejo ela como voltando, talvez uma forma grotesca de ver, né? Mas eu vejo ela voltando para o D, refazer o D, né? Reprogramar o D. Mas agora a análise gerencial, ela é um PDCA completo, porque ela toca agora em analisar criticamente o contexto externo e interno da companhia e analisar a metodologia de gestão de risco da companhia. Então, ela é uma análise crítica que volta para a metodologia de planejamento do sistema de gestão. Então, ela começa de novo no P, e formando aí um PDCA completo. Bom, só para termos uma visão, né, sobre o que mudou, né? Então, nós percebemos que os 3 primeiros elementos da norma não mudaram nada, é escopo, referência normativa, termos e definições. O elemento 4, da mesma forma, mas antes chamava Sistema de Gestão da Qualidade, e agora o elemento 4 é contexto da organização, é cenário em que a organização executa suas atividades, né? O elemento 5, ele foi, da versão 2008, desdobrado em 2 elementos, que antes chamava-se responsabilidade da direção, e agora tem um elemento próprio para a liderança, e fala de liderança, autoridades e responsabilidades, e um elemento também só para planejamento, né, do sistema de gestão da qualidade, que antigamente estava dentro do elemento 5. Então, uma coisa bastante interessante, onde nós vamos criar planos para atacar riscos e atacar oportunidades, né? E é bastante específico, são bastante específicos esses planos. Antes o nosso elemento 6 era gerenciamento de recursos, e agora ele tem o mesmo enfoque, só que agora é suporte. E a norma entende algumas coisas dentro de suporte, como conhecimento da organização, agora os controles da informação documentada estão como suporte, calibração de equipamentos está dentro do item de suporte, né? Então é um elemento um pouco ampliado, né, em relação à norma 2008. O que estava dentro do macro elemento 7, a realização do produto, agora está dentro de um elemento chamado operação, que da mesma forma é um macro elemento que aborda desde reconhecer o que o cliente está querendo, né, da nossa organização, até mesmo serviços pós-entrega. Então, serviços pós-entrega, que antes era somente uma palavra dentro da ISO 9001, agora tem um requisito todo dele, né, para entendermos melhor o que temos que fazer pós as entregas. E o elemento 8, que era medição, análise e melhoria, agora está no elemento 9, avaliação de desempenho. Então, toda a parte de análise de monitoramento, medição, análise de dados e até mesmo a revisão gerencial está dentro do elemento 9, tornando dessa forma o PDCA mais claro, né? Começando em planejamento, passando por execução no elemento 8, fazendo medição e terminando ações, que agora é o elemento 10 da norma, melhoria. Então, essa é uma visão, né, por como mudou de 8 elementos para 10 elementos. Falando um pouco de risco, pessoal, acho que não podemos passar, né, pela visão dessa norma sem falar de risco. Vocês têm aí na tela de vocês um trem, né, bastante interessante, né, cheio de pessoas. Vocês conseguem olhar risco aí? Temos muitos riscos, né? E se a gente estiver controlando o processo de transporte dessas pessoas, a gente vai perceber que esse processo não pode ser feito dessa forma. Então, pensamento baseado em risco, né, pode ser definido por uma cultura organizacional. Gestão de risco tem que estar dentro da companhia e todos os processos têm que fazer a sua gestão de risco, né?
uma estrutura voltada para identificar as oportunidades e também os riscos que existem, né? Então, o pensamento baseado no risco deve ser uma parte integrante da boa prática dos negócios da organização, tanto no nível estratégico, tático e operacional. Então, nós temos riscos estratégicos, podemos ter objetivos estratégicos, riscos na média gestão, que são os táticos, objetivos da média gestão e no operacional. Então, é uma forma de gerenciar risco. E esse metodologia de gerenciamento de risco, tem que estar enfranhada dentro dos processos, tem que estar disseminada por toda a organização, tem que fazer parte de uma cultura, né, da organização, e também tem que abordar o que as partes interessadas entendem como os riscos da organização e a própria organização. Algumas definições de risco, né, que a gente pode tirar. Risco é a combinação da probabilidade do evento acontecer versus gravidade da sua consequência. Então, percebam que a palavra probabilidade nos arremete a analisar um futuro. Quanto é possível, qual é a probabilidade que eu tenha de um determinado defeito numa peça ocorrer? Muito bem. E qual é a gravidade desse defeito? Eu vou simplesmente ter que fazer um retrabalho, a minha produção vai ser impactada com esse defeito, eu posso interromper a produção de um cliente por esse tipo de defeito. Então, isso é a gravidade. Que tipo de gravidade tem esse defeito? Então, percebe que isso, na hora de fazer planejamento e processo, é uma coisa bastante vantajosa. Eu posso montar meu plano de inspeção, de verificação, de validação, baseado nos riscos que eu tenho dentro dos meus processos. E quanto de controle eu preciso aplicar para mitigar, para minimizar esses riscos. Então, essa é uma ideia. Olhar o processo só por desmembrar as atividades dentro do processo, saber quais são as entradas, as saídas dessas atividades só, isso não vale muito a pena. Vale a pena, sim, de conhecer do processo. Mas eu preciso conhecer quais são os riscos de cada uma dessas atividades e o quanto de controle eu preciso implementar para mitigar essas possibilidades ao nível que eu consigo suportar. Muitas vezes inserimos controles dentro de processos, uma grande parte, muitos são absurdos. São muito grandes os controles que geram gargalos dentro do processo e talvez os riscos são mínimos, né? E para riscos muito graves, eu quase não tenho controles muitas vezes. Então, a adoção da abordagem de processo e a gestão de risco dentro dessa abordagem de processo é uma coisa muito importante para tudo que fazemos. E a ISO 9001-2015, ela cita a norma de gestão de risco, né, uma norma de diretriz de gestão de risco, que é a ISO 31000, na sua bibliografia, né, lá no finalzinho da norma. Então, isso é bastante importante. Essa norma 31000 foi escrita em 2008, pensando no auxílio desse novo anexo SL, né? Ou seja, na estrutura de alto nível, para ajudar a estrutura, assim como a ISO 19011 nos ajuda a fazer auditorias internas. Mas não é uma norma obrigatória, né? Fazer a adoção dessa norma para atender os requisitos da ISO 9001, isso não é obrigatório. Muito bem, vamos partir agora para um momento mais detalhado do webinar, onde a gente vai falar dentro da estrutura nova da norma, cada um dos requisitos e as principais mudanças que houveram nesses requisitos. Então, lembrando que a norma agora ela tem 10 seções, né? Começando na seção 1, que é o escopo. Claro que a norma ela se demonstra uma norma de requisitos do sistema de gestão da qualidade, onde a organização precisa, né, demonstrar a sua capacidade para fornecer produtos e serviços que atendam a clientes e também atenda a requisitos estatutários e regulamentares. E ela tem uma visão de aumentar a satisfação do cliente através de uma aplicação eficaz de um sistema de gestão de qualidade. Desculpa aí, tá SGA, mas é SGQ. Né?
Essa introdução da norma que já tínhamos, então nessa introdução não muda muita coisa, né? A referência normativa, que é a seção número 2, ela fala da ISO 9000, 2015, que é a norma de vocabulário, né? Essa norma já está publicada também pela ABNT a partir do dia 30 do mês passado, ou seja, a semana passada. E esses dois requisitos, a seção 2 e a seção 3, eles são requisitos redundantes, porque a seção 3 fala de termos e definições, e basicamente a ISO 9001 fala que os termos e as definições estão na ISO 9000. Bom, então agora vamos para a primeira seção de requisitos, né? E, na minha opinião, essa talvez é uma das sessões que recebeu o maior número de mudanças, junto com a seção 6, que é planejamento, né? Então, percebam que a norma em 2008 ela começava no 4.1 para identificar os processos e a interação desses processos. Agora ela fala em identificar ou compreender o contexto da organização. Pensamento baseado no contexto da organização, entendendo a organização e seu contexto, entendendo as necessidades das partes interessadas, do escopo do sistema de gestão, né, e dos processos. O que podemos dizer o que é contexto? Contexto é o que temos, é um cenário. Por exemplo, quando ela fala em contexto externo, né, nós temos o que se parece o mundo lá fora. Quem são nossos clientes? Quais são as leis que vão reger o nosso sistema de gestão? A legislação que vai reger nosso produto, nosso serviço, né? Quem são as partes interessadas ao nosso sistema? O que nós precisamos prover a essas pessoas, a essas partes interessadas? Então, isso talvez seja o contexto externo. Contexto interno, o que nós temos aqui dentro? Qual é o conhecimento do nosso povo? Qual é a nossa infraestrutura? Será que esse conhecimento, essa infraestrutura está apropriada a atender a necessidade das partes interessadas? Então, eu tenho que casar o contexto externo com o contexto interno, analisar as deficiências que eu tenho. E aí, claro que nisto eu já estou começando a identificar quais são as possibilidades de erro que eu posso ter. Isso é risco. E quais são as oportunidades que eu posso ter em relação a isso? Eu tenho uma infraestrutura que eu posso atender um outro mercado, né? Então eu tenho algumas oportunidades de crescimento dentro da organização. Então eu começo a listar risco, que é a possibilidade de eu falhar. Por definição da norma, risco é a possibilidade de falhar. E a oportunidade é aquilo que eu posso buscar de proveito para a organização. Pontos positivos, né? Bom, identificando o contexto externo e interno, fazendo uma lista de quem são o que eu tenho desses dois contextos, desses dois cenários, aí eu vou começar a compreender quais são as necessidades e expectativas das partes interessadas. Então percebe que nós já tínhamos esse termo, parte interessada, há muito tempo nos nossos cursos de ISO 9001 ou falando de norma. Mas, olhando para a ISO 9001 2008, eu não vejo um requisito para isso, né? Identificação das necessidades das partes interessadas. Era um conceito, né? Que a gente podia pegar lá dentro daqueles 8 princípios do sistema de gestão, né? Mas agora é um requisito. Então, identificar as necessidades das partes interessadas de uma forma mais ampla, né? Depois disso, eu tenho que determinar o escopo do sistema de gestão da qualidade. Ou seja, qual é a abrangência desse escopo? Pensando no contexto externo, pensando no contexto interno e pensando nas necessidades das partes interessadas. Até onde eu preciso estender o meu sistema de gestão, né, para controlar tudo isso. Muito bem. Depois disso, eu entro naquele bom e velho requisito conhecido por todos nós, que é o 4.1, identificação e interação dos meus processos, né? Aí fala realmente de processo.
fala aquilo que já sabíamos, né, que temos que identificar processo, temos que identificar a interação desses processos, mas agora ele toca em coisas bastante importantes, né, que fala em identificar insumos, né, desses processos, fala de nomear responsáveis pelos processos, fala de identificar indicadores de desempenho de processo. Não é? Então, é uma visão um pouco mais ampla desta visão de processo, né? Principalmente tocando aí na parte de identificar responsáveis pelos processos. Quando nós olhávamos para o 7.1 da norma, planejamento de processo, as coisas ficavam meio perdidas, mas agora a norma, ela nos arremete a um requisito melhor explicado, com mais coisas a fazer, né? E principalmente essa parte de responsabilidades e autoridades pelos processos me arremete ao dono do processo, né? Quem é o dono do processo e quem vai fazer a gestão do processo. Talvez seja por isso que a norma acabou com o representante da direção. Acabou não, pelo menos tirou a força, né, de nomear um representante da direção, porque agora ela está nomeando gestores de processo. E são esses que vão promover realmente as melhorias do processo e a melhoria contínua do sistema. Muito bem. Então, o requisito 4 é um requisito que mudou algumas coisas a fazer, mudou uma forma de pensar e talvez nos traga benefícios muito grandes, né, para as nossas organizações. Pensando agora na seção 5 da norma, em liderança, né, a norma não falava antigamente de liderança, ela falava de alta direção. Hoje ela fala de liderança e fala de alta direção, e nesse momento, pelo menos, ela ainda mistura um pouco os dois termos, liderança e alta direção. Ela começa com o tópico liderança, depois ela muda dentro do requisito, dizendo a alta direção deve fazer tal coisa. Então, maior ênfase na liderança e compromisso da alta direção. Foco no cliente, foco na política da qualidade, nas funções e nas responsabilidades, né? Então, ela aumenta a necessidade de termos pessoas conhecendo as suas funções e as suas responsabilidades para promover liderança. Ela fala em esses líderes ter que dar apoio aos seus subordinados no tocante a indicadores de desempenho de processo, no tocante a metodologias a serem usadas, né, dentro das gestões dos processos, né? Então, é um requisito um pouco mais amplo e tem uma visão mais moderna. Foco no cliente, na política e na comunicação da política. Então, tudo isso, o foco no cliente aborda também a gestão de risco, verificar riscos e oportunidades no contato, na identificação do cliente, e a comunicação da política, ela é estendida hoje até a parte interessada também. Função organizacional, responsabilidades e autoridades, é aí a grande coisa, né? Nenhuma referência representante da administração foi feita aí, mas a gente tem todas aquelas obrigações, né, de uma pessoa que coordena um sistema de gestão. Por exemplo, juntar informações para levar para uma análise crítica, né, fazer o gerenciamento do sistema de gestão, promover auditorias internas. Então, fica essas responsabilidades. Só saiu aquela parte onde a organização deve nomear um representante da direção. Talvez isso seja uma quebra de paradigma somente, porque muitas empresas focavam toda a responsabilidade da gestão do sistema em cima do representante da direção. E os gestores do processo ficavam meio soltos. Então, talvez seja uma forma da norma puxar um pouco mais de responsabilidade para os gestores de processo, porque são eles realmente que vão fazer a gestão dos seus processos e são eles realmente que têm autoridade para fazer isso, para fazer mudanças em seus processos. Então, dizer que a gestão de processo vai ser feita pelo representante da direção, talvez é uma coisa errada e uma coisa que causa hoje muito conflito dentro das organizações.
Então, talvez esse seja o quebra de paradigma da norma, né? Distribuir um pouco essas responsabilidades, mas sabemos que quando temos uma equipe trabalhando, a gente tem que ter um líder. E talvez esse líder tenha que concentrar as informações para fazer a ligação com a alta direção. Então, esse coordenador do sistema de gestão, esse talvez tenha que continuar. Passando para... Um momentinho só que eu não consigo passar o slide. Vou pedir ajuda. Tá bom. Seção 6, né? Planejamento. Me parece muito boa essa sessão, pessoal, né? Porque ela começa primeiro com a identificação, né, de ações para abordar os riscos e atacar as oportunidades, né? Ou podemos até falar diferente, né? Mitigar os riscos e atacar as oportunidades, né? Pensamento baseado em gestão de risco misto. Em vez de um tamanho único de sistema para quase todo mundo, o que mais nós vemos hoje por aí, o risco e a oportunidade introduz um novo conceito na norma. Então, eu vou ter sistemas mais customizados, porque os riscos das empresas são diferentes, os controles podem ser diferentes, os tamanhos de controles, né? Então, me parece uma forma bastante boa de criar sistemas mais customizados, né? Cada empresa identificando os seus riscos, identificando as suas oportunidades e estabelecendo planos, né, para mitigar riscos e melhorar o alcance das oportunidades. Este é um ponto-chave, né? A identificação de riscos e oportunidades e listar isto, né? Outro ponto que não foi esquecido, mas hoje ele tem um destaque muito bom, que são os objetivos e planejamento para alcançar a qualidade. Então, verificando os riscos e oportunidades, eu posso traçar objetivos, né? Quais são os meus maiores riscos? Claro que diminuir os meus maiores riscos são os meus objetivos, né? De evitar perdas. E quais são as minhas maiores oportunidades? Traçar planos para isso também, determinar meus objetivos e alcançar oportunidades, pode ser uma direção muito boa da companhia. E o 6.3 completa essa ideia, né, com planejamento de mudanças. Né? Então, o que a norma antes tinha, né, quando falava-se manter a integridade do sistema de gestão da qualidade durante mudanças, um texto perdidinho lá na seção 5, né? Então, hoje veio a ideia muito mais ampliada, né? Planejamento de mudanças, gestão de mudanças. E essa ideia não está só no requisito 6, né? Ela é citada mais 2 vezes na norma como planejamento de mudanças de processo também e um planejamento de mudança do próprio sistema, né? Então é uma ideia muito, muito mais forte de sempre que eu vou fazer uma mudança, eu tenho riscos e tenho oportunidades nessas mudanças. Então eu posso talvez gerenciar minha mudança analisando o risco e oportunidade e passando plano para que essas mudanças mitiguem os riscos e alcancem as oportunidades, né? E não ser uma mudança com ações involuntárias. Enfatizo no 6.2, voltando um pouco, talvez eu não tenha dado uma ênfase muito grande, ao planejamento para alcançar, né, a qualidade. Pessoal, o que nós tínhamos antes, dizendo de objetivos, que devem ser mensuráveis, distribuídos nas funções e tudo mais, e continua sendo assim. Mas, na versão 2008, a hora terminava a leitura dos objetivos, me ficava um pensamento, um sentimento, muito bem, o que fazer com isto? Agora, pessoal, a exemplo do que já dizia a 14.000 e a 18.000, agora eu tenho que verificar os meus objetivos e traçar planos. Esses planos são informações documentadas.
ou seja, podemos chamar de o que conhecemos hoje de documento. Então, nós temos que ter os planos documentados, né, para mitigar nossos riscos e alcançar nossos objetivos. E a própria gestão de riscos e oportunidades, né, dentro do controle operacional. Muito bem, podemos passar. Estou quase terminando meu tempo de fala e ainda não cheguei, acho que na metade da norma, mas daqui para frente é mais tranquilo, pessoal. A seção 7 é suporte, fala de recursos, né? E está introduzido na parte de conhecimento uma coisa muito interessante, que é o conhecimento organizacional. Né? Então, a empresa tem que determinar qual é o seu conhecimento, qual é o conhecimento organizacional necessário para a empresa. E a partir desta identificação, a gente faz qualificação de pessoas, competência, conscientização, treinamento, experiência, tudo aquilo mais. Mas temos agora que saber qual é o conhecimento organizacional necessário. Isso pode estar interno ou pode ser adquirido externamente. Isso que a norma nos diz. Por exemplo, eu preciso de um determinado conhecimento organizacional em tecnologia da informação, que eu não tenho aqui dentro da empresa. Posso adquirir externamente. Aí ela nos fala no 7.2 em competência, 7.3 conscientização das pessoas, 7.4 comunicação como uma forma mais abrangente. Agora ela fala de comunicação interna e externa, o que deve ser comunicado, quando deve ser comunicado, como deve ser comunicado, a quem deve ser comunicado, algumas coisas que essa norma nos traz. Continuando um pouco na seção 7, o que eu já falei, a informação documentada, tudo que tínhamos de documento e registro agora passou a ser chamado tudo de informação documentada e todos aqueles controles que tínhamos em 4.2.3 e 4.2.4 passaram a ser compilados para o requisito 7.5, ou seja, 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3, que é generalidades, criação da documentação e controle dessa documentação. Vamos falar um pouco agora do operacional, talvez esse seja o requisito que menos mudou, né? Os processos de operação da companhia, mas algumas mudanças significativas temos, né? Por exemplo, o 8.1 fala de planejamento de controle operacional, que é o nosso antigo 7.1, mas podemos lembrar que bastante coisa de planejamento operacional agora está no 4.4, né? Que fala de processos de interação, responsabilidades pelos processos, né? Indicadores de desempenho de processos, está tudo lá no 4.4. Então, esse requisito 8.1 ele é bem menorzinho do que o que a gente já conhece do 7.1, mas tem algumas coisas bastante importantes. 7.2, determinação de requisitos de produtos e serviços, nada mais é do que o nosso antigo 7.2, né? Nosso contato com o cliente e saber o que ele quer. Alterações não foram significativas, somente alguma pouca alteração de texto, forma de dizer. O 8.3 também, da mesma forma, uma alteração de texto, mas o conteúdo permanece quase que inalterado, projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. O 8.4, aí tivemos uma pequena alteração, que agora é controle de fornecimento de produtos e serviços e processos externos. Então, aquilo que nós tínhamos no finalzinho do 4.1, lá na norma 2008, que fala de terceirização de processo, veio trazido aqui para o 8.4, onde fala da atenção mais detalhada para o controle de fornecedores e terceiros, processos, produtos e serviços, né? Onde nós temos que ter indicadores, controles desses terceiros e tudo mais. Continuando a seção 8 da operação, o 8.5 fala de produção e fornecimento de serviços, principais mudanças nesse item. Lembra que esse item fala de planejamento da produção, fala de identificação e rastreabilidade, fala de preservação do produto, né?
Algumas mudanças importantes é na parte de propriedade, né? Nós tínhamos antes falando de propriedade do cliente, agora ela fala de propriedade de cliente e de fornecedores. Temos que salvaguardar a propriedade dos fornecedores agora também, e insere um requisito para atividades pós-entrega. O que nós devemos, no mínimo, implementar para atividades pós-entrega? Pensando no tempo de vida do nosso produto entregue. 8.6 fala de liberação de produtos e serviços, né? É um requisito somente, já estava dito antes, na seção 8 da 2008, e tudo aquilo que estava lá, que tem que ter um responsável por liberar produtos, todas as etapas de inspeção, validação tem que ter checadas, né, e tudo mais, agora é o 8.6. E o interessante é que o controle de produtos não conformes, ou eles chamam agora de saídas não conformes, parte disto foi trazido para a seção 8 operacional, o que me faz bastante sentido, porque a identificação do produto não conforme é na fase de operação. E a disposição imediata do produto não conforme ou do serviço não conforme é na fase de operação. E somente essas duas partes estão nessa fase. A outra parte do controle de não conformidades está no requisito 10, né? Que eu vou explicar quando chegarmos lá. Então é bastante interessante que é uma norma muito mais por etapas, né? Ela visa muito mais hoje o PDCA, as execuções, então dá para ver claramente o que é PDCA. Na norma 2008 as coisas ficavam meio embaralhadas, né? Então ela tem um enfoque maior em atendimento do ciclo PDCA. Na seção 9 fala de avaliação de desempenho. Então, a seção 9.1 fala de monitoramento, medição, análise e avaliação. Então, percebam que as duas palavras, análise e avaliação, entram aí também. Uma coisa é fazer análise, outra coisa é fazer avaliação. E isso são dois termos de gestão de risco. Analisar é olhar para uma coisa e saber o quanto aquilo é importante. E avaliar é saber o que eu vou fazer com aquilo que é importante. Né? Então, é uma visão bastante legal. Maior ênfase nos controles do desempenho, monitoramento, medição, análise e avaliação. Né? A parte de auditoria, desculpa, aí também está a entrevista com nossos clientes para ter uma pesquisa de satisfação. Temos auditorias internas aí também, e a revisão gerencial é o último item dessa seção 9. O que me faz bastante sentido, porque ela é um cheque também, não deixa de ser um cheque, mistura um pouco de ação nas saídas, né? Mas ela é uma forma de checar o sistema. E ela tem muita maior ênfase hoje de fazer a análise crítica do contexto externo e interno, fazer a análise crítica dos riscos e oportunidades que foram identificados, se ainda estão coerentes com o nosso novo contexto interno e externo. Agora, né? Pode ser que a gente tenha avaliado o contexto externo e interno há um ano atrás, e agora nós estamos fazendo análise crítica de novo. Será que o contexto mudou? Será que temos uma outra empresa aqui dentro? Será que temos um outro mercado lá fora? E será que nossos riscos e oportunidades estão coerentes com essa nova visão? Né? Então é uma análise crítica bastante interessante, né? E também uma análise crítica das partes interessadas, as necessidades das partes interessadas. Então por isso que eu digo hoje que a revisão gerencial, ela toca hoje na estrutura do sistema de gestão da qualidade, que no passado eu não via isso muito forte, né? Então é uma oportunidade de evoluirmos a metodologia do sistema de gestão da qualidade também ao passar dos anos. E a seção 10, ela tem o tratamento da não conformidade, ela diz, analise as suas não conformidades. Quais? Aquelas que eu identifiquei em 8.7. E verifique se você precisa fazer ações corretivas. E se precisar fazer ações corretivas, análise de causa e aqueles passos todos que a gente conhece muito bem das ações corretivas. Então, é uma questão interessante. Interessante subiu realmente a ação preventiva. Então, onde ela está?
análise de contexto externo, análise de contexto interno, identificação de riscos e oportunidades e planos para atingir os objetivos. Isso é ação preventiva, pessoal. Né? Então, nós não temos mais um elemento só falando de ação preventiva, nós temos agora toda uma metodologia de ação preventiva, o que fica muito mais interessante. E a melhoria contínua, a norma também, ela diz que tem que haver melhoria contínua, né? Identificação das oportunidades, melhoria contínua, então a própria gestão de risco e a evolução dessa visão, ela nos traz melhoria contínua. E esta é a estrutura hoje da norma e as principais mudanças que eu tinha que comentar com vocês. Agora, quando? Né, nós temos que mudar, acho que é um ponto aí que vocês estão pensando desde a hora que comecei a falar, né? Na verdade, todas as fases, né, se a gente verificar 2013, 2014, tudo isso é aquilo que eu disse, o que aconteceu em que época. Agora nós estamos no momento da publicação da norma, ou seja, setembro de 2015. E o plano de transição diz o seguinte: novas certificações têm que ocorrer com base na ISO 2015 a partir de março de 2017. Então, empresas que ainda não são certificadas, a partir de março de 2017 só poderão se certificar com base na ISO 9001-2015. Até lá, podemos fazer certificações com base na versão 2008. Empresas já certificadas e que querem fazer a mudança de seus sistemas para 2015, podem fazê-lo até setembro de 2018. Então, isso quer dizer que nós temos 3 anos de transição. Isso quer dizer também que a partir de setembro de 2018, nós não podemos ter nenhum certificado emitido para a ISO 9001, versão 2008, válido. Ou seja, todos eles vão se expirar em setembro de 2018. Então, por exemplo, pediram um certificado com base em 2018, em abril, março, abril não, antes de abril é fevereiro de 2017, sim, pode ser, a certificação pode ser. Só que esse certificado tem data até setembro de 2018 só, vai valer por 1 ano e meio. Tudo bem? Pessoal, tenho 2 parceiros aqui na sala prontos a fazer perguntas, e talvez as mais óbvias, e eu vou dar prioridade a eles, né? Ficou alguma dúvida? Porque aqui fica mais fácil eu responder, né? Estou de cara a cara com eles. Nossa, você não falou nada sobre procedimentos documentados, né? Quais são? Existem ainda ou não? Depende de cada organização. A pergunta é que eu não falei nada sobre procedimento documentado. Na verdade, eu falei que procedimento, documento, ou seja, instrução de trabalho, tudo isso mudou para informação documentada. Mas a pergunta do Cabei, que está aqui ao meu lado, falou: e procedimento? Ainda existe algum obrigatório? Acho que essa é a pergunta, né, Cabei? Não. Pessoal, mas pelo amor de Deus, não vamos sair por aí jogando procedimento fora. Né? Tem alguns que são importantes, que são informações documentadas, tá? E esses são necessários para que eu planeje os meus processos, que eu execute o processo e que eu monitore o processo. Algumas vezes eu não consigo planejar, executar e monitorar processos sem ter um documento, sem ter uma informação de alguma forma documentada, pode ser eletrônica ou papel, tá? Então, esta é a necessidade do sistema. Se você declara que é importante ter um documento, que uma informação tem que chegar ao operador de alguma forma, se é um arquivo eletrônico, se é um papel, isso tem que haver dentro do sistema. Então, acho que a ideia da informação documentada agora, né, como título desse problema todo, é interessante porque as empresas vão decidir o que é informação importante da empresa. E essas informações têm que ser documentadas. Elas podem estar documentadas em papel, ou de forma eletrônica, ou num banner, em simples fluxograma de processo.
A Bianca está ao meu lado separando algumas perguntas, né? Eu vou responder aqui algumas perguntas que foram as mais frequentes, né? A primeira é, para fazer análise de risco, é mandatório usar a 31.000? Não. A ISO 31.000, ela não é uma norma, é uma diretriz, tá? Então, é uma norma de auxílio, ela está citada só na bibliografia da 9001, é uma norma que nos traz grandes benefícios de entender o que é gestão de risco, mas ela não é uma norma obrigatória. Ela é uma norma de auxílio, assim como a 19.011 está para auditorias internas. Podemos usar, por exemplo, em vez da metodologia da 31.000, um SWOT? Na meu modo de ver, o SWOT seria uma ferramenta muito boa para fazer gerenciamento de risco estratégico. Será que eu consigo fazer gerenciamento de risco operacional com SWOT? Ou será que eu precisaria de uma ferramenta mais parecida com FEMEA para fazer gerenciamento de risco operacional? Que se parece muito bem com HACCP, talvez, na indústria alimentícia ou na indústria farmacêutica. Essa é o ponto de interrogação que eu deixo para vocês. Se for possível responder no escopo do webinar, que ferramentas ou metodologia poderão ser recomendadas para a gestão de risco? No nível estratégico, eu acho que eu acabei de falar isso já, né? Talvez de uma forma não completa, mas acabei de responder. Outra pergunta é, Fábio, o que os auditores estarão buscando como evidência objetiva de gestão de risco em vez de uma adesão de 31.000? Eu acho que essa pergunta também já está respondida. Qualquer metodologia a ser usada, né, de gestão de risco. Por exemplo, um SWOT é uma metodologia a ser usada, a FEMEA é metodologia, parecido com isso para algumas indústrias, o HCP, né, a RASOP, são outras metodologias. Então, nós temos diversas metodologias no mercado para a gestão de risco. Ou até mesmo uma metodologia criada internamente, customizada internamente, mais simplificada, né? Pode ser usada sem problema nenhum, desde que, principalmente, a gente saiba quais são os nossos perigos, nossas ameaças, ou seja, nossos riscos, e saibamos quais são as nossas oportunidades, e que a gente consiga priorizar essas duas coisas, porque gestão de risco é basicamente para priorizar o que nós temos que fazer agora. E se a gente conseguir demonstrar isso numa auditoria, talvez a gente esteja fazendo gestão de risco, né? Porque a gente está conseguindo mensurar os nossos riscos, mensurar as nossas oportunidades e dizer, olha, agora nós temos que fazer isso. Nada mais é do que transformar isso talvez em objetivos, né? Outra pergunta é quais as evidências necessárias para atender o item 716, vide anexo A7, retenção de conhecimentos. Vamos lá no 716, pessoal, desculpa, ainda preciso abrir a norma. Conhecimento organizacional. Bom, pessoal, quais são as evidências que a gente pode ter para evidências de conhecimento organizacional? Talvez é uma listagem do que nós fazemos, contexto interno, né? Os conhecimentos que precisamos ter internamente, e se isso estão descritos, por exemplo, em descrição de cargos, ou se existe um documento em separado dizendo quais são os conhecimentos organizacionais
mínimos da empresa e que cargos devem conhecê-los. Então, talvez a gente tenha que criar aí uma informação documentada, falando do novo jargão da norma, né, desses conhecimentos organizacionais. Nada mais é do que uma análise crítica no estratégico, né, da fase estratégica da organização. O que realmente a empresa precisa deter de conhecimento. Espero ter respondido. Pessoal, são 11 horas da manhã, eu acho que vocês já se programaram para encerrar, né? As outras perguntas, a Bianca, que está me auxiliando aqui, ela vai compilar as perguntas, eu vou concentrar as perguntas por categorias e nós vamos colocar em nosso site. Vocês vão receber a informação de como isso vai estar por e-mail. Agradeço a todos, espero ter solucionado a maioria das dúvidas de vocês. Mas acho que o tempo é muito curto, não foram todas, né, solucionadas. Mas agradeço a participação, informo a vocês que nós tivemos cerca de 350 pessoas participando desse webinar. Obrigado a todos, agradeço e tenhamos um bom futuro perante a ISO 9001. Pessoal, o mercado está dizendo vai ser uma catástrofe, vai ser duro pra caramba implementar. Eu acho que não, eu acho que vai ser uma forma de convencer a alta direção de que o sistema realmente vai gerenciar a companhia e que a gente vai conseguir dados importantes sobre a companhia. E eu acho que a nossa vida vai ficar mais fácil. Ela vai sair um pouco mais do operacional e vai mais pro tático e estratégico. Né? Então isso ajuda a alta direção e quem nos precisa da força é a alta direção. Bianca, quer falar alguma coisa? Não. Não? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.